Então, pessoal, se você já assistiu a parte 1 da aula 6, fica comigo agora, porque você vai aprender um pouco mais sobre persona e público-alvo, o que é e como definir isso para o seu negócio. Vamos lá? Então, vamos lá, né? Tudo ok, maravilha. Vamos agora, então, vamos para voltar aqui, tá? Vamos voltar aqui para minha sala principal aqui, né? Sala principal, vamos voltar agora para o mapa mental. Então, pessoal, a gente está começando agora o segundo vídeo da aula, tá? O vídeo que a gente vai, de fato, começar a responder quem é o seu cliente, ele existe e o que ele procura. Tá? Então, para isso, a gente vai voltar para aquele mapa mental, voltar para o mapa mental que foi apresentado na primeira parte do vídeo, certo? E aí a gente entra aqui. A pergunta é, quem é o seu cliente? E aí eu vou reforçar para vocês que essa pergunta, quem tem que responder é você e não eu. Tá? O que eu vou fazer é construir um caminho, uma metodologia para te ajudar na resposta a essas perguntas. E além disso, tem outra coisa que eu também tenho que fazer, que eu preciso fazer, é definir para vocês os termos que para muitos são termos desconhecidos, como, no caso específico, persona e público-alvo. Tá? Então, só uma questão assim de minha orientação também, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho, né? Quem sabe e quem já ouviu falar em persona, primeiro em persona. Quem já ouviu falar em persona? Coloca aí no chat, tá? É que eu vou ficar sabendo, né? Quem já entende um pouco do conceito e, naturalmente, quem entende um pouco do conceito vai aprender mais com o que eu vou explicar aqui, tá? Agora. Tá? Beleza, várias pessoas entendem já o que significa uma persona. Quantas pessoas, quem já sabe, né, quem já tem consciência aí do que significa público-alvo? Coloca aí, público-alvo. Sim, 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 sei, como vocês fizeram aí na primeira parte aí, quando eu perguntei sobre persona. Tá? Agora misturou um pouco, mas eu imagino que as mesmas pessoas quase que sabem de público persona, sabem de público-alvo, mas é importante sempre a distinção, tá? Eu não sei se vocês entendem, se todo mundo que colocou que conhece um e que conhece outro, entende exatamente as diferenças entre um e outro. Tá? Então, para quem já sabe o que é, e para quem está ouvindo pela primeira vez agora, é importante que a gente alinhe as definições. Tá? Então, eu vou começar com público-alvo. Tá? Público-alvo, na verdade, é a fatia da sociedade, a fatia do mercado para quem os seus produtos e serviços foram desenvolvidos. Lembra que você resolve um problema de alguém. Você resolve esse problema como? Através de produtos e serviços. Esses produtos e serviços é importante que eles não resolvam somente o problema de uma pessoa, a persona. É importante que eles resolvam o problema de tanto mais pessoas, vamos dizer assim, você consiga atender, você consiga vender, você consiga dar suporte melhor para a sua empresa. Porque você, de repente, vai atender a muito mais gente. Certo? Então, público-alvo é uma fatia do mercado. Como vocês são engenheiros, a próxima aula, e eu vou exigir de vocês também, mais adiante, planilha. Porque vocês estão no curso de engenharia, todo mundo aqui sabe fazer conta, todo mundo sabe mexer com planilha, e eu vou trabalhar na próxima aula, é só um spoilerzinho da próxima aula, qual é o tamanho do seu mercado? Qual é o tamanho do mercado-alvo? Só que para saber qual é o tamanho do seu mercado, que é a aula seguinte, você tem que entender primeiro quem é o seu público-alvo e principalmente quem é a sua persona. Tá? Então, público-alvo, muita gente. Tá? Persona, uma pessoa. Só que persona é uma pessoa que ela tem o perfil mais representativo estatisticamente do seu público-alvo. Tá? Então, você vai caracterizar, na verdade, você vai criar quase que um arquétipo da pessoa que representa melhor o seu público-alvo. Já adiantando, se você atende
a um público-alvo muito abrangente, que não é recomendável para quem está começando, principalmente, se você tiver um, um público-alvo que é de uma faixa etária, vamos dizer assim, muito ampla. Ah, eu atendo a pessoas que vão de 20 a 40 anos. Tá? Recomenda-se, neste caso, que você crie uma persona para, para cada uma das faixas etárias que são diferentes. Tá? É muito diferente, gente, é muito diferente. A gente acha que a mesma coisa resolve o problema de todo mundo, de todas as idades. Não é assim. Tá? Então, eu aprendi isso numa imersão que eu fiz com a editora Gente, tá? Que eu estou trabalhando para escrever um livro, na verdade, eu estou escrevendo um livro, né? E nesta imersão que eu fiz, nesse curso que eu fiz, tá? A Roseli, que é a proprietária da editora Gente, ela disse o seguinte, ela disse, ó, um livro que você escreve para mulheres de 20 anos é uma linguagem. E se você for escrever um livro para mulheres de 50 anos, é outra linguagem. E olhe que todas são mulheres. Só que a linguagem é diferente, a forma é diferente, de repente os problemas são diferentes. Tá? Então, eu estou colocando esse exemplo para reforçar para vocês, tá? Que é preciso ter foco. É preciso ter foco, porque produtos e serviços em geral, é claro que vão haver as exceções, eles atendem preferencialmente uma determinada faixa. Mesmo que atenda a muitas faixas, vocês vão precisar criar uma linguagem diferente para comunicar, às vezes, o mesmo produto que você vende para várias faixas. Tá? Mas isso é uma coisa que eu vou fazer quando a gente for explicar agora, tipo assim, a persona com um pouco mais de detalhe. Tá certo? A gente deve tá quase chegando no finalzinho aqui da aula, tá? Mas, voltando assim, não tem problema, tá? Eu vou continuar aqui no meu ritmo, gravando essa aula mesmo depois das 18h50, ou eu dou uma paradinha e eu volto, porque eu combinei com alguns de vocês aí para a gente conversar no final. Então, eu vou fazer o seguinte, 18h50 eu encerro também as minhas gravações, tiro as dúvidas de algumas pessoas, e depois que eu tirar as dúvidas, aí eu volto para gravar e concluir o conteúdo dessa aula, que acabou não se concluindo por conta das dúvidas importantes aí que vocês tiveram. Tá certo? Então, com o público-alvo e a persona definidos, agora eu vou detalhar um pouco mais a persona. E para isso, eu vou entrar aqui, tá? Vou para o meu mapa mental, certo? Que está aqui, ó. Vou clicar aqui, estou entrando agora no meu mapa mental, na pesquisa que fiz, no estudo que fiz sobre persona, especificamente, tá? Então, aqui eu tenho, nesse mapa, já algumas referências que podem ser boas para vocês, se vocês quiserem estudar um pouco mais sobre persona, mas eu repito, tá? Cada um tem um método, cada um tem uma forma, cada um tem uma ordem para chegar lá, tá? Então, o importante aqui é que você entenda os conceitos, tá? Os conceitos que eu estou passando para vocês relacionados a empreendedorismo. Em que momento você vai usar? Existe uma sequência e eu estou passando para vocês aula a aula um método que é o método que eu construí e que funciona, tá certo? E, no entanto, todas as ferramentas que vocês estão aprendendo, necessariamente, elas não vão todas ser aplicadas para todos os tipos de negócio. Esse curso é um curso abrangente, que tem uma visão ampla, certo? E que está colocando, além de um método completo, está colocando também muita coisa ligada à teoria do método do empreendedorismo. Tá? Então, por exemplo, qual é o melhor método para a criação da persona? Qual é o melhor método para definição do público-alvo? Qual é o melhor método para definição do meu plano de negócio? O melhor método para cada uma dessas coisas é o melhor método, é o método que você sabe usar.
é o método que você consegue aplicar ao seu negócio. Você pode ter um infoproduto, você pode ter um comércio, um e-commerce, tá? Você pode ter um comércio virtual, você pode ter um comércio físico. Então, o importante aqui é que você está aprendendo os processos básicos, tá? Com muita prática que eu estou colocando, ligada ao empreendedorismo sistemático, tá certo? Então, nesse mapa que vocês estão vendo aqui, eu tenho mais de uma forma de se construir uma persona. Ok? Então, qual o método que você vai usar? Tá? Então, você vai escolher um. Aqui para o nosso curso, você vai escolher um e você vai ficar livre para definir a sua persona da forma que você quiser. Eu vou dar aqui as referências principais, vou colocar uma parte da teoria, que é muito importante nesse processo, e vou também indicar ferramentas tecnológicas, tá, que criam a sua persona de uma forma automática, além de deixar também algumas referências importantes. Tá certo? Então, começando pelas referências importantes, o que é que a gente tem aqui? Tá? Eu tenho, né, uma referência importante aqui para passar para vocês, que é o livro, por exemplo, Marketing Digital na Prática, que é um livro do Paulo Faustino, que é um português muito, muito bom de marketing digital. Tá? Eu assisti já várias lives dele, estudei muito por esse livro, tá? Esse livro Marketing Digital na Prática, e é um pouco do resumo desse livro que eu vou passar aqui nos pontos principais com vocês. Tá? Então, veja só. No livro dele, logo no capítulo 1, ele fala lá, construindo sua persona. É a forma, tá, que o Paulo Faustino, ele entende que o processo deve ser feito. Para ele, deve-se começar pela construção da persona. No meu caso, eu proponho uma coisa que é um pouco diferente, é uma linha um pouco diferente, que inclusive, né, eu me inspirei muito no Leandro Ladeira, também é um cara muito bom de marketing digital, que eu recomendo. Ele faz de uma forma que é a forma que eu também já fazia. Quando eu comprei o curso dele, que eu fiz o curso dele, eu percebi que eu estava também no caminho certo. Porque o método que eu estava fazendo tinha essa perspectiva de começar primeiro por você e não pela persona. Criar uma espécie de um processo de autoconhecimento mesmo, que a gente já viu no curso, né, as primeiras aulas. E, no caso, voltando para o caso do Paulo Faustino, então, o primeiro capítulo, construindo a persona. E dentro desse capítulo, tá, ele traz algumas coisas importantes, algumas definições que eu posso colocar para vocês, né? Então, o marketing digital, as vendas, são tão importantes no processo, tanto no processo de administração de empresas, quanto no processo de criação de qualquer empresa, e, na minha opinião, importante para tudo que a gente quer construir na carreira. Marketing e vendas. Tanto isso é verdade, tá, que os termos persona e público-alvo, eles foram definidos na década de 60 pelos especialistas em marketing. São termos que são, hoje, usados muito pela turma que trabalha com empreendedorismo, mas, originalmente, tá, persona e público-alvo são advindos, vamos dizer assim, do marketing. Tá? Então, essa origem ela é importante. Tá? Então, qual é o objetivo? Quais são os objetivos, né, segundo Paulo Faustino, da persona? Primeiro, veja só, ajuda a definir o tom e estilo da mensagem. Certo? Então, eu posso até ter um produto único e que eu consiga, por exemplo, vender para diversas faixas etárias e para diversos gêneros. Tá? Então, mesmo eu tendo um produto que funciona com todo mundo, em tese que a gente consegue vender para todo mundo, a mensagem, a comunicação, tá, precisa ser específica. Tá? Porque vamos imaginar que a gente tenha um público-alvo que
se encaixa em termos de faixa etária de 20 a 35 anos. Certo? Mesmo pegando uma faixa ou de 20 a 30, mesmo pegando uma faixa estreita, tá? Como um dado demográfico para público-alvo, você vai ter aí uma pessoa de 20 anos, uma persona de 20 anos, ela tem interesses diferentes, gostos diferentes, talvez uma linguagem diferente de uma pessoa de 30. E se você perceber que precisa, para vender o seu produto, criar 2 ou 3 personas, porque essas 2 ou 3 representam melhor o conjunto do seu público-alvo em cada uma das faixas. Eu estou dando exemplo aqui como faixa etária, mas vale também aí para gênero, tá? Vale também para poder aquisitivo, por exemplo, tá? Então, a comunicação com cada persona, ela é única, tá? Então, mesmo que o produto seja o mesmo, se os produtos forem diferentes, distintos, então faz mais sentido ainda, tá? Ter pelo menos uma persona, certo? Então, o outro objetivo que ele coloca, né, ajuda a determinar que conteúdos e mensagens deve escrever, né, com vistas a cumprir o objetivo de vender o seu produto, ajuda a delinear uma estratégia de comunicação digital com o público comprador do produto, tá? Bem dentro do exemplo que eu acabei de dar, e ajuda a entender o comportamento de compra dos seus clientes, como eles pesquisam, como ele deseja comprar, um pouco do título da própria aula, né? O que eles procuram, tá? Quem são seus clientes, o que eles procuram, tá? Então isso é muito importante e tem muita relação com a persona, tá? As diferenças, na verdade, entre persona e público-alvo, ele trata no livro, tá? E eu já coloquei para vocês e posso repetir, né? O público-alvo, na verdade, é uma faixa, é um conjunto de pessoas, é uma faixa, é uma fatia da sociedade para a qual você desenvolveu o seu produto ou serviço. E aí pode ser de 20 a 35 anos, de 20 a 30 anos, de 30 a 40, ou também uma segmentação por gênero, ou as duas coisas, ou ou algo além disso, tá? Mas é uma faixa, tá? É uma fatia. O caso da persona é uma pessoa ou duas representativas deste público-alvo. São coisas distintas. Então, é bom que isso fique muito claro, tá? Porque vocês vão precisar definir comigo o público-alvo e a persona para a sua empresa, tá? Ou até mesmo para o seu produto ou serviço, tá? Então, isso eu acho uma coisa muito importante que eu acho que agora ficou mais claro para vocês, tá? Então, como criar uma persona? Como eu já falei, vários métodos, várias possibilidades. Essa aqui é a recomendada pelo Paulo Faustino, tá? Então, ele dá várias sugestões no livro, tá? Quais são as sugestões? Então, tá aqui. Nome, idade, sexo, tá? Na verdade, tem um conjunto desses dados que a gente pode dizer que são dados demográficos. Os dados demográficos importam, tá? Sempre eu recomendo que utilizem os dados demográficos para definição, tanto de público-alvo quanto de persona. Entre esses dados demográficos, o que é que a gente pode ver? Nome, idade, sexo, que eu já dei alguns exemplos aqui. Cidade onde vive atualmente, tá? Aí entra numa parte mais profissional, cargo e ocupação atual, tá? Talvez você não precise entrar tanto nesse nível, no detalhamento, talvez você nem tenha, mas vamos com o que se tem. Né? A área de atividade, o nível de escolaridade, o rendimento mensal ou anual, hobbies e programas de TVs favoritos, redes sociais favoritas, hábitos de consumo online, meios de comunicação utilizados diariamente, objetivos profissionais pessoais e desafios profissionais e pessoais, tá? Os medos também. Então, o que acontece? Tem muita coisa? Tem. A gente vai saber tudo isso aqui da nossa persona? Não necessariamente, tá? Mas o mínimo a gente precisa definir. Tá? E os demográficos fazem parte disso, e os outros itens aqui, tá? Tem muita relação com a sua própria sensibilidade. Tá? Não é chegar e aplicar diretamente o método Paulo Faustino, ou do Setron, ou de qualquer outra pessoa. É utilizar o bom senso, tá? Pensar muito sobre o que é importante na definição da sua persona
para que você possa definir um produto de fato adequado para ele e também a comunicação com ele seja uma comunicação eficaz e eficiente no sentido de você conseguir comunicar, no sentido de você fazer a venda, tá, com muita objetividade. Certo? Então, basicamente, tá? Aqui tem, eu coloquei assim, como criar uma persona, eu fiz essas definições do método aqui, do livro do Paulo Faustino, Marketing Digital na Prática, tá? Tem algumas opções, tá, que a gente pode fazer, a gente pode utilizar também alguns métodos para criar a nossa persona, certo? Então, eu sempre coloco, né? Faça, inove a partir do que você de fato tem. Muitas vezes, por exemplo, a gente não tem grana, a gente não tem recurso para contratar uma consultoria para fazer uma pesquisa de mercado ampla para nós. Tá? Então, se a empresa, se o negócio tem e acredita que isso é importante, investe numa pesquisa de mercado e paga isso e faz uma pesquisa de mercado. Tá? No entanto, a gente está vivendo um mundo de possibilidades, que tem a tecnologia, que tem muitos formulários, que tem as redes sociais, onde a gente pode fazer a baixo custo uma pesquisa de mercado também. Tá? Isso vai depender das nossas possibilidades. Tá? Então, eu coloquei aqui, tá, como um dos critérios, tá, para que a gente possa definir essa persona, uma boa pesquisa de mercado. Tá? Inclusive, no próprio livro, ele indica, tá, o Typeform e o HubSpot, ou o Google Forms, que você pode utilizar essas ferramentas, né, para a construção para uma pesquisa na rede social e a partir dessa pesquisa você tem os dados, tá? Eu vou colocar aqui, né? Eu vou pegar aqui, eu vou entrar aqui para que vocês possam ver, né? Typeform, na verdade, é um aplicativo, tá? É semelhante ao Google Forms, deve ter alguma diferença, alguma particularidade, eu não vou entrar no mérito aqui, tá certo? Além desse, tá? Que eu estou colocando aqui para vocês. Tem aí, né? Deixa eu voltar aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Voltar no gráfico certo aqui, persona, tá? Tem o HubSpot, que é um site que eu também recomendo, né, de marketing, tá? Então tem aqui, ó, um free, tá, online, né, formulário online da HubSpot. A HubSpot eu indico para vocês porque também é um site muito bom de marketing, tá? De informações sobre marketing, tem um conteúdo bem rico, tá? Eu recomendo para vocês. Mas aqui eu estou focando nos formulários, tá? Como tem, tá, um que vocês também já conhecem, tá, que é o próprio Google Forms. Tá? Eu estou entrando aqui, estou criando agora isso, né? Então tem aqui, vamos lá, Google Forms, formulário do Google. Tá? Então eu acredito que boa parte de vocês já conheça, e aí você pode usar o próprio Google Forms para criar uma pesquisa. Tá certo? Criar uma pesquisa, colocar na rede social e começar a levantar informações importantes sobre o seu cliente. Tá? Então, vamos voltando aqui um pouco, tá? Então, tem a parte também de análise de dados via Google Analytics que ele traz, mas eu vou deixar isso para um outro momento, a próxima aula. Tá? E tem também, assim, por fim, aqui os criadores de persona que ele recomenda. Tá? No entanto, antes de entrar aqui nessa parte dos criadores de persona, eu vou deixar essa parte de tecnologias, de ferramentas tecnológicas mais para o final. Eu vou dar uma passada com vocês aqui, bem rapidamente, tá? Nas outras referências, para que vocês possam ficar com uma noção, né, de onde podem encontrar, de onde podem estudar, ler um pouco mais a respeito do assunto. Então, a gente tem aqui, ó, no site da Hotmart, tá? No site da Hotmart, eu vou entrar aqui para vocês conhecerem, tá? Quem não conhece ainda. Então, o site da Hotmart é uma plataforma de cursos online, tá? Então, é uma plataforma muito boa, eu recomendo a plataforma também para vocês. Então, essa plataforma aqui você entra e aqui vai ter vários tutoriais até sobre empreendedorismo mesmo, tá? Criação de persona. Então, como ele tem o interesse que você venda o seu curso online, ele ensina a infoprodutores a empreenderem também. Então, vai ter aí, ele vai mostrar para vocês, ele vai ter aulas, vão ter muitas coisas que podem inspirar você a construir, vamos dizer assim, a persona, tá? Então, ó, ele coloca aqui, tá? Eu não vou também entrar no mérito de cada coisa dessa aqui, mas veja, o que é que a Hotmart coloca como um horizonte para que você possa encontrar a sua persona? Quais são os valores dele? O que ele faz no dia a dia? Quais são as metas que ele quer alcançar? O que ele consome no dia a dia? Quais são as marcas que ele costuma usar?
Qual é o seu maior sonho? Quais são os seus problemas? Como o meu negócio pode impactar de forma positiva a vida dele? Então, vocês estão vendo aqui, tem mais algumas perguntas que são um pouco... Tem algumas que são parecidas, diferentes da que eu mostrei agora, que o Paulo Faustino orienta, tá? Mas aqui é mais uma forma, mais um conjunto de perguntas que podem inspirar na construção da sua persona. Tá? Então, eu tenho uma forma, aí está aqui, o Paulo Faustino indica um caminho, a Hotmart outro, tem aí o site, outra referência muito interessante também, o Sebrae de Minas Gerais. Então, tem aqui uma série de perguntas, tá? No Guia Essencial para Empreendedores do site do Sebrae, que eu coloquei como referência do curso, tem aqui uma série de perguntas também que podem ajudar você a definir e a criar a sua persona, tá? Então tem aqui, inclusive, um link para o site, né, do próprio Sebrae, onde eu estou mostrando para vocês aqui, ó, o que é uma persona, como criar, fortalece a sua estratégia de negócio. Então tem mais um conteúdo aqui, tá, que pode também inspirar você, né, a usar. Então ele dá algumas sugestões, tem vídeos, enfim. Tá? Então o meu objetivo aqui é mostrar a vocês o que é, mostrar os caminhos, ensinar vocês a criarem uma persona, mas também ensinar vocês que o mundo, né, é muito amplo aí e que você pode utilizar. Tem muitos caminhos aí para você aprender e métodos para você usar. E o melhor método, como eu sempre gosto de dizer, é o método que funciona para você, é o método que se aplica ao seu negócio. Mais um outro site aqui, né? O próprio HubSpot, que eu mostrei o formulário para vocês, né? Se eu entrar aqui, ó, o que é que o HubSpot sugere? Quem, tá? Qual o background dele? Trabalho, trajetória, profissional, família. Quais são os dados demográficos? É homem, mulher, idade, renda, onde vive, comportamentos, preferência de comunicação. Tá? Então, veja, eu não vou passar aqui um a um, porque vocês vão ter acesso, na verdade, a esse documento, tá? Através da nossa plataforma. E também as coisas meio que se repetem. Vocês vão ver que se repetem. Ou seja, sigam confiantes, definam o que é importante para vocês, como vocês vão definir a persona, e façam. Definam a de vocês. Definam o método de vocês. O que é importante para você. E aí você faz isso. E também, tá? Eu coloquei aqui, para a gente encerrar essa parte, né? Considere as seguintes possibilidades, tá? Pesquisas com o usuário. Tá? Às vezes pode ser uma pessoa que está próxima de você, tá? Pode fazer uma pesquisa de mercado, como eu já coloquei, né? A pesquisa de mercado, ela pode ser, vamos dizer assim, física ou digital. Evidentemente que a digital ela é muito mais fácil, mas considere os outros tipos de pesquisa também, desde que você tenha recurso para fazer, né? Então, os dados obtidos de campanhas passadas, à medida que você tem um produto que colocou na praça, que fez campanha, que fez pesquisa, você, a partir do momento que você roda um MVP, o mínimo produto viável, você passa a ter requisitos sobre as suas personas, as suas campanhas antigas. Então, qualquer histórico que você vai começar a construir agora, mas o histórico disso, a partir do momento que você tenha resultado de campanha, você vai começar a conhecer melhor o seu usuário, a sua persona. Tá? A gente vai ver na parte de ferramentas tecnológicas, tá? Que é a sequência o próximo vídeo, na verdade. Quando chegar lá, eu vou mostrar para vocês assim como é importante você ter campanhas passadas, como você ter resultado, para você, a partir do resultado, você ir definindo e calibrando. Na verdade, a palavra é essa, é você ir calibrando a cada momento do seu produto, a cada momento da sua empresa, você ir calibrando a sua persona. Tá? Então, utilizar brainstorming, né? Conversar com colegas, né? O que eu sempre falo para vocês, né? A tempestade de ideias. Ser realista, tá? Ser compatível, não criar coisas que não estejam aderentes ao seu mercado local, de repente, se for um negócio local, ou mesmo um negócio regional, nacional. Criar coisas que sejam de fato factíveis, tá? O empreendedorismo, ele tem método, né? Tá? Você pode, eu estou mostrando a vocês que tem método, que tem metas, que a gente pode construir uma coisa sistemática, tá? Mas que a gente precisa o tempo todo ser realista. Tá? Eu sempre falo da questão do empreendedorismo de palco, tá? É uma coisa, tá? O discurso motivacional é uma coisa. Aqui a gente está no curso de inovação e empreendedorismo, tá? Que não considera, vamos dizer assim, não usar o método, não ser realista, não ser pragmático em relação a um método que aumente a chance do seu negócio dar certo, tá? Então, trazer personagens do mundo real, isso é bem importante. De repente, você desenha a persona, constrói a persona com uma das ferramentas tecnológicas que eu vou mostrar,
E depois você desenha você mesmo, intuitivamente. Olha, eu acho que é o fulaninho. E aí, de repente, pega alguém que você de fato conheça e que de fato use aquilo. E aí você vai aproximando, né? Uma figura real que você conhece, de informações que você tem a sensibilidade de que é aquilo ali é a sua pessoa. Tá? Explorar a ferramenta Facebook, dos analytics todos, tá? Quando a gente entrar na parte de analytics, Facebook, ferramentas, eu mostro isso para vocês, tá? Organizar e categorizar sempre o resultado das pesquisas, isso vai ficar também muito mais claro quando a gente tiver na prática aqui com as ferramentas tecnológicas, que é o que a gente vai tratar ainda no próximo vídeo. Em todo caso, para concluir, agora é para concluir mesmo esse vídeo, eu vou entrar aqui, tá? Voltando na questão que eu tinha colocado do método do Faustino, né? Os criadores de persona, tá? Aqui tem 3, eu vou escolher um e a gente vai criar ele agora. Eu vou criar assim com alguns dados totalmente hipotéticos, tá? Mas que você pode trabalhar isso, tá? Eu vou colocar aqui nome completo, eu vou colocar o meu nome, tá certo? Na verdade, aqui ele é um gerador de buyer persona, então ele está dizendo que é gratuita e ele quer saber alguma coisa sobre mim. Aqui ainda não é a persona, aqui sou eu, né? Então eu vou colocar aqui meu e-mail, tá? Estou colocando o e-mail aqui, tá? Estou colocando aqui o tipo de empresa, ele está pedindo aqui se é B2C, se é business se é negócio para o cliente, ou se é business to business, tá? Então, no caso aqui, eu vou colocar que é uma empresa que vende para consumidor, para pessoas físicas, tá? O B2B é venda para pessoa jurídica, então eu vou colocar pessoa física. Qual a área de atuação? Tá? Então tem a área de atuação aqui, eu vou colocar aqui educação, tá? No meu caso. Aqui eu estou colocando que é o meu perfil, não da persona ainda, tá? Então, estou criando aqui uma nova persona. Então, ele está perguntando como é o nome da persona. Eu vou usar a sugestão que ele deu aqui. Tá? Vou aumentar aqui um pouco a tela para facilitar um pouco, né? Então, eu vou dar o nome da persona que ele deu aqui. Vou colocar Maria Eduardo. Tá? Como a sua buyer persona aparece, ele coloca aqui uma figura, tá? Eu vou colocar aqui, vou escolher essa aqui, meio também aleatoriamente, só para mostrar a vocês como funciona. Tá? Os seus traços demográficos, veja, pergunta, já começa a fazer aquelas perguntas que a gente já viu, né? Quantos anos ela tem, no caso aqui, né? Eu vou colocar assim, entre 25 e 34, tá? Ela tem, eu vou colocar aqui o ensino, graduação. Ela tem graduação, tem ensino superior completo, vamos imaginar, tá? Vou avançar. Em qual indústria ela trabalha? Será que a gente consegue esse nível de definição? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, se não assim, veja que você aqui usando uma ferramenta dessa, você vai acabar tendo que escolher alguma coisa, tá? Eu vou colocar aqui uma que tem uma relação muito com o público que eu trabalho, tá? Eu vou colocar aqui tecnologia. Qual o tamanho da empresa, né? Qual o tamanho da empresa? Eu vou colocar aqui uma empresa, eu estou trabalhando eu estou considerando que ela esteja numa empresa que tem aí entre 11 e 50 empregados. Tá? Qual é o cargo? Tá? Qual é o cargo? Qual é o seu cargo? Certo? Na verdade, vamos lá. Ó, qual é o seu cargo? Então, por que esse passo é importante? Um foco na carreira, nível de senioridade de sua persona, de sua pessoa compradora, ajudará você a determinar o que os torna bem-sucedidos e com o que eles podem se preocupar. Use esses detalhes para fornecer soluções de conteúdo que são atendidas especificamente para ele. Tá? Então, eu vou colocar aqui o cargo, né? Vamos colocar aqui gerente, tá? Vou colocar gerente. Como o trabalho dela é medido, tá? Tem algumas coisas assim, eu vou colocar aqui produtividade. Eu estou chutando algumas coisas, mas isso precisa ser feito com um pouco mais de tranquilidade, pensando no seu negócio, efetivamente, tá? E para quem elas respondem, tá? Eu vou colocar que elas respondem para o diretor da empresa. Veja que é um nível de detalhe, né? Que talvez não se aplique a você agora nesse momento que você está. Mas vamos construir para vocês conhecerem a ferramenta. Depois vocês podem testar as outras, tá? Então, quais são as suas metas, objetivos, tá? Eu vou colocar aqui receita. Tá? Quais são os maiores desafios da sua persona, tá? Então eu vou colocar aqui os maiores desafios dela são de comunicação e relacionamento e comunicação com o cliente. Quais são suas responsabilidades? Vou colocar aqui assim que ela trabalha com gestão de pessoas. Gestão de pessoas, que precisa muito se comunicar, né? Então, como eles trabalham? Tá? Usa o sistema de contabilidade, usa e-mail, CRM, usam sistemas
na verdade, de marketing, né, sistemas integrados de marketing. Eu vou falar sobre isso, vou explicar mais adiante o que é o CRM, mas faz gestão de projeto. Coloquei aqui algumas coisas, tá? Como elas preferem se comunicar, eu vou colocar e-mail e rede social. Tá? Avançar. Quais são os seus hábitos de consumo? Tá? Eu vou colocar assim, gostam de estudar online, tá? Por exemplo. Isso é um hábito. Em quais redes sociais eles estão? Então, aonde é que o seu público-alvo está? Então, cada rede dessa tem uma característica. Tá? Como eu já falei, o LinkedIn é uma rede profissional. Por exemplo, eu estou trabalhando muito com o LinkedIn, então eu entro no LinkedIn aqui e o Instagram. Eu escolho esses dois como se fosse assim as duas redes sociais aonde está mais fortemente, tem uma presença maior a minha persona. Tá? Então tá aqui, ó. Ele está dizendo que a minha persona está pronta, tá certo? Então eu tenho aqui a opção, né? Salve uma cópia para imprimir sua persona em seu computador. Tá? Ou convide membros de sua equipe para visualizar a sua buyer persona. Então, eu vou copiar aqui esse link e eu vou passar, na verdade, esse link. Eu vou colocar esse link no nosso mapa mental, porque aí eu compartilho isso com vocês, tá? Eu vou colocar aqui esse link, tá? Persona, eu vou colocar aqui persona Eduardo Seton, tá? E vou colocar aqui, eu tenho a opção de colocar esse link, ó. Estou compartilhando esse link aqui com vocês, certo? Então, se eu clicar aqui, seguramente ele vai mostrar para mim quem é a minha persona. Então, ele está colocando aqui Maria Eduarda, gerente, então, a idade, nível de escolaridade. Perceba que tem aqui as informações que basicamente ele repetiu, né? Ela repetiu aqui no sistema qual é o perfil da minha persona. Tá? Então, comparar isso aqui com uma persona, vamos dizer assim, que você tenha desenhado de verdade, com dados reais, né? Então, são geradores, pessoal, de persona, isso aqui, tá? Eu não vou entrar nos demais, vocês vão ter acesso a isso aqui. Eu estou recomendando, eu sugiro, inclusive, que nos trabalhos que a gente vai fazer, você utilize qualquer um desses, tá? Eu não vou exigir um especificamente, até porque fica até muito melhor que vocês façam usando coisas diferentes, técnicas diferentes, métodos diferentes, porque a gente pode, assim, trocar a informação e eu vou poder, assim, também, ao corrigir o trabalho de vocês, os trabalhos que vocês estão fazendo, eu vou poder também aprender e passar informações de um para o outro, mostrando, por exemplo, quais desses geradores aí é melhor. Tá certo? Então, assim, a gente termina essa segunda parte da aula 6, onde a gente tratou especificamente, né, de persona. Quem é o seu cliente? Ele existe? Tá? Então, público-alvo, persona, e a gente vai passar agora para uma outra etapa. No próximo vídeo, a gente vai trabalhar especificamente questões ligadas às ferramentas tecnológicas que podem ser usadas, tá? Para você descobrir e responder a pergunta: o que eles procuram? O que as pessoas procuram? O que o seu cliente, o que a sua persona procura? Tá? Mas este é o assunto do próximo vídeo. Até lá!